A dependência de trajetória, ou Path Dependence, explica como as decisões que a gente toma hoje são altamente limitadas pelas decisões que a gente tomou no passado. É a famosa dependência de trajetória, ou Path Dependence. Imagina o seguinte, por exemplo, o teclado que você utiliza hoje, você já percebeu, é o QWERTY, né? Se você olhar ali a ordem das teclas que você utiliza, por que as teclas são colocadas dessa maneira? Não sei se você já viu uma máquina de escrever ou uma máquina de datilografia. E aquelas máquinas tinham uns martelinhos. Conforme você apertava uma tecla, ele tinha um martelo que batia no papel e ia passando um pouquinho para trás a folha, assim você ia conseguindo escrever naquela folha utilizando aquela máquina. E se você digitasse rápido demais, o que acontecia é que os martelos travavam. Então, essas teclas foram desenvolvidas, o design foi pensado para que as teclas não travassem. Hoje em dia, a gente não utiliza mais máquina de escrever, ou utiliza muito pouco, utiliza só por diversão, a gente utiliza notebooks, a gente utiliza computadores, não tem mais perigo de travar teclas. Mas a gente continua utilizando o teclado QWERTY justamente porque todo mundo já aprendeu a digitar rápido, todo mundo já conhece esse teclado, e o custo de ter que reaprender um novo tipo de teclado, em que as teclas estão localizadas de maneira diferente, é tão alto que você acaba mantendo, e todo computador que sai hoje em dia sai com o teclado QWERTY. Muito embora já existe pesquisas que indicam que outros formatos poderiam ser muito mais rápidos e produtivos para a gente poder digitar com maior velocidade, inclusive para diminuir a curva de aprendizado para digitar corretamente, né? Se você for lembrar, quando você começou a aprender a digitar, não deve ter sido tão fácil de aprender onde é que as teclas estão posicionadas, localizadas. A curva de aprendizado do QWERTY é muito alta e você poderia ter técnicas, formas de reduzir essa curva de aprendizado e ainda definir uma forma de digitar mais rápido, mas por causa das decisões que a gente tomou lá atrás, a gente mantém até hoje. Outro exemplo, a tecla Return, né, que a gente utiliza, ela chamava Return também, porque você apertava o Return e ele voltava com o papel para você continuar digitando do início da linha. Hoje em dia também não existe mais, mas a gente continua chamando a tecla, né, Enter, Return, por causa daquela época. Se você lembrar, o botão de salvar que a gente utiliza hoje em dia também, aquele disquetinho, né? A gente até brinca que as crianças vão ver um disquete e vão falar: nossa, pai, olha ali o botão de salvar, né? Porque as crianças não vão entender por que aquele botão de salvar tem um disquete. Elas nunca usaram disquete na vida, os jovens, né? Mas a gente continua utilizando lá o disquetinho para salvar, porque naquela época salvava num disquete. Então, são coisas que a gente vai mantendo, vai levando de geração para geração, mas que não faz mais sentido, elas não precisariam mais estar ali, mas a gente vai levando. Um outro exemplo interessante é o tamanho, a largura dos trens. Sabia que os trens eles têm uma largura padronizada que foi utilizada naquela época para poder manter os mesmos túneis que foram criados para você poder passar com carruagens, com cavalos e carruagens. Então, para não perder aqueles túneis que já haviam sido criados, eles mantiveram mais ou menos a mesma largura. Então é por isso que os trilhos de trem têm uma largura padronizada e até hoje muitos dos trens que são fabricados mantêm esse mesmo padrão, porque podem utilizar os trilhos que já existem e os trilhos que existiam foram criados por causa do espaço que era necessário para se passar com uma carruagem. Então, olha só como decisões que a gente foi tomando no passado, a tecnologia vai evoluindo, mas a gente vai mantendo aquele mesmo caminho por causa das decisões que a gente tomou antes. A história importa e importa muito, então é muito importante você conhecer a história e conhecer os porquês das coisas. E quando você vai desenvolver um novo produto, desenvolver um novo serviço, você precisa questionar cada elementozinho que está lá e pensar se ele realmente precisa continuar, se você realmente precisa continuar levando ele para frente, se faz sentido, e de repente romper com esse passado pode ser a sua grande oportunidade de criar uma inovação disruptiva. Mas é claro, para isso você vai ter que ter coragem, você vai ter que correr um grande risco, porque para isso muitas vezes as pessoas vão ter que reaprender a utilizar alguma coisa que elas já sabiam utilizar de forma diferente. Mesmo que aquilo continue sendo ineficiente, pelo fato de você não ter que fazer com que as pessoas mudem, reaprendam, você acaba mantendo aquilo no seu produto. Então, não é uma decisão tão fácil, mas é importante que você tenha consciência quando você estiver mantendo algo ineficiente por causa de uma dependência de trajetória. Eu espero que você tenha gostado desse assunto, desse episódio. Deixa o seu comentário aqui no canal do YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, se inscrever também no podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.